Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, janela de transferências está aberta, o Vasco já pode contratar jogadores, vai ter aí alguns dias de contratação e vamos falar aqui de nomes que já estão aí sendo especulados, que já estão na mira do Vasco. No último final de semana tivemos uma novidade quanto a um jogador que passou pelo Fluminense e pelo Santos, que já trabalhou com o Fernando Diniz. Vamos falar também aqui do sorteio, tanto Sul-Americana e também Copa do Brasil. Hoje o Vasco irá conhecer o seu adversário na Copa do Brasil. Na Sul-Americana a gente já sabe, né, que vamos enfrentar o Del Valle nos playoffs, só que vamos ver como que vai ficar o chaveamento das oitavas de final e quem pode ser o potencial adversário do Vasco, caso o Vasco elimine aí o Del Valle. É complicado, vamos pegar uma pedreira pela frente, né, mas quem sabe, né? Mas antes de começar, eu peço aí para você deixar aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho aí, para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí, aos nossos 222 mil inscritos. Nossa meta para esse ano é chegar a 230 mil inscritos. É complicado, é difícil, né? Chegou uma fase no canal que não progride tanto. Acho que quase todos os vascaínos presentes no YouTube já estão quase todos inscritos aqui no nosso canal. Mas se você não está inscrito, se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer a cada dia. Bom, hoje irá acontecer aí o sorteio das oitavas de final da Sul-Americana. Será daqui a pouco. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo já tenha acontecido o sorteio. Porém, o Vasco vai conhecer aí o seu adversário, o seu potencial adversário, caso se classifique às oitavas. Mas primeiro terá um adversário complicadíssimo, que será o Independiente Del Valle, que foi o terceiro colocado lá na Libertadores e caiu direto contra o Vasco aí no playoff da Sul-Americana, né? Adversário que tem como prática eliminar times brasileiros, consegue ter um amplo domínio quando joga com muitos times aqui do nosso futebol. Certamente não será essa baba toda, será um adversário complicadíssimo para o Vasco. Eu acho que, em tese, foi o pior adversário possível que o Vasco poderia enfrentar nesse mata-mata, nesse playoff aí de Sul-Americana, né? Porque tem outros adversários fraquíssimos aí, como, por exemplo, o Atlético Mineiro vai enfrentar o Bucaramanga, o Grêmio vai jogar contra o Alianza Lima. Com certeza tinha adversários melhores aí para o Vasco, só que, infelizmente, o Vasco deu azar até nisso, né? Acho que é um bom motivo aí para o Vasco se livrar de vez da Sul-Americana, porque não temos elenco para 3 competições, né? Tá nítido isso, cara. Eu acho que muito torcedor sonha com o título da Sul-Americana, sonha em ver o Vasco novamente campeão. Só que, na minha opinião, eu tô mais preocupado, meu amigo, com o Vasco cair pela 5ª vez na sua história e jogar pela 6ª vez uma Série B. Eu tô muito preocupado com isso. E tá caminhando a largos passos, né? O Vasco deu muita sorte de não ter entrado na zona do rebaixamento nessa última rodada, porque os times também estão fazendo de tudo para cair de divisão, né? Além do Vasco, outros times estão horrorosos aí no Brasileiro, como Fortaleza, por exemplo, que é o meu modo de ver, junto com o Sport e o Santos, são os 3 piores times da Série A. O Vasco está assim encaminhando a largos passos para se juntar a esses clubes. O Vasco, inclusive, perdeu até para o Vitória, é um concorrente diretíssimo do Vasco nessa luta contra o rebaixamento. Um jogo que não era para o Vasco ter perdido, né? Infelizmente, o Vasco dá mostras que vai lutar até o fim ali para não cair de divisão, a menos que mude drasticamente esse futebol do Vasco. A gente vai falar já já sobre contratações e também a situação do departamento de futebol do Vasco. Tivemos alterações aí. 2 pessoas vão ficar responsáveis pelas contratações do Vasco. Mas falando desse sorteio aí da Copa Sul-Americana, o Vasco claramente deu muito azar ao enfrentar o Del Valle. Hoje também vamos ter o sorteio da Copa do Brasil. Às 3h30 da tarde, o Vasco irá conhecer o seu adversário nas oitavas de final. Podemos ter desde um clássico contra o Flamengo até um confronto contra o Retrô, por exemplo, de Pernambuco, né, que está aí nas oitavas de final também da Copa do Brasil. Logicamente, torcedor vascaíno, que é o adversário mais fácil no momento, e certamente aí o Retrô seria o melhor nome, né? Também tem CRB e CSA. O CRB eliminou o Santos e o CSA, se eu não me engano, eliminou o Grêmio. Certamente aí são adversários que não são essa baba toda, mas com certeza é melhor pegar eles do que, por exemplo, um Red Bull Bragantino, né? O Vasco diga, né? Jogou muito mal contra esse adversário no final de semana no Brasileirão. Só passando rapidão na lista dos times que estão aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Red Bull, Retrô, São Paulo e o nosso Vasco. Comenta aí qual desses adversários você gostaria que o Vasco enfrentasse aí na próxima fase da Copa do Brasil. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui da janela de transferências que se abriu nessa segunda-feira
aqui no futebol brasileiro e também no futebol mundial, né? Não é somente para os clubes que irão disputar aí o Mundial da FIFA, aquele Mundial de Clubes. A janela vai ficar aberta por 10 dias. Em 10 dias pode ser que os clubes consigam se reforçar. Aquela velha história, né? Se o Vasco não tiver pressa, pode perder jogador que esteja no radar, né? Porque os times que estão no Mundial vão querer se reforçar aí para a disputa dessa competição e o Vasco pode perder jogadores importantes que está no nosso radar e está tentando contratar, né? Mas antes disso, antes de mais nada, antes de contratar jogadores, o Vasco ainda não definiu quem será o seu diretor executivo. Não contratou esse profissional desde a saída do Marcelo Santana, mas já está decidido internamente dentro do Vasco que as pessoas responsáveis, digamos assim, né, responsáveis, né, pelas contratações de jogadores atualmente no Vasco, serão aí o Carlos Amodeu, CEO do Vasco, CEO da SAF do Vasco, e logicamente, como eu já falei várias vezes aqui no canal, que eu não ficaria surpreso que o Felipe Maestro fosse promovido a diretor executivo do Vasco. Pois é, ele vai ser um dos responsáveis também para contratar jogadores do Vasco, juntamente com o Carlos Amodeu. Os dois serão os responsáveis por mapear e buscar reforços para o Vasco, né? Complicado, né, velho? É uma situação bem caótica, eu fiquei muito preocupado com essa notícia. Infelizmente, o Vasco está na mão de pessoas incompetentes aí, que até agora não mostraram a que veio, né, cara? Por que a gente tira essa análise? Pelas duas últimas janelas de transferências do Vasco, cara. Não tem como, velho. O Vasco tá quase entrando na zona do rebaixamento. Se o trabalho fosse de excelência, a gente falava, pô, o trabalho é ótimo, o Felipe é um ótimo profissional, o Pedrinho é o melhor presidente da história, o Carlos Amodeu, pô, é um cara maravilhoso. Mas não, velho, o Vasco tá lá caindo pra segunda divisão novamente. Duas péssimas janelas de transferências, dinheiro jogado no lixo com vários jogadores, cara. Dinheiro praticamente rasgado com vários jogadores aí que o Vasco trouxe. Certamente, o torcedor não tem tantas esperanças assim que esses caras são capazes de trazer grandes reforços, a menos que aconteça um milagre. E esse milagre não acontece porque, aparentemente, ninguém quer vender a SAF do Vasco, né? Porque até agora não temos nenhuma novidade. Você vê várias notícias de clubes, ex-clubes da 67 Partners, já tendo novos donos, já indo para a mão de novos investidores. E o Vasco nada, né? Alguma coisa tá estranha nisso aí, né? Gostaria muito de alguma explicação do presidente do Vasco, mas até agora não tivemos nenhuma novidade quanto à SAF, a venda aí do Vasco, para que o Vasco pudesse ter voos maiores, né, cara? Eu penso muito no exemplo tanto de Bahia e Cruzeiro, dois times que estavam na Série B outro dia com o Vasco. O Cruzeiro tá brigando para ser líder do Campeonato Brasileiro, ganhou com sobras do Flamengo e do Palmeiras, algo que o Vasco não consegue ganhar desde os anos 90. E o Bahia jogou uma Libertadores, cara, olha só. Os times que são SAF, né? O Cruzeiro já passou na mão de dois donos, e esse último dono tá mudando o Cruzeiro, cara. O Vasco precisa de um cara desse jeito, um apaixonado pelo clube que chega para investir. Só que aparentemente não temos isso, né, cara? Infelizmente não aparece nenhum empresário maluco aí querendo reforçar o time do Vasco, querendo melhorar o Vasco a todo custo, por amor, não somente por dinheiro, né? Por amor, né? O Vasco precisa de amor e carinho. Infelizmente isso não temos hoje. E tão pouco dá mostras que vai aparecer alguém com dinheiro e vascaíno para comprar a nossa SAF, para tirar o Vasco, enfim, desse buraco sem fim, né? Mas falando da janela de transferências, a primeira situação, vamos falar de jogadores que podem sair, né? Até agora, com o contrato se encerrando no próximo mês, em julho, o Payet segue com futuro indefinido dentro do Vasco. A situação dele é a seguinte: o jogador foi liberado para resolver problemas pessoais lá na França, por isso que ele não foi relacionado para o jogo contra o Red Bull Bragantino. O jogador tem um salário altíssimo, nesse ano de 2025 não jogou nada, não fez absolutamente nada com a camisa do Vasco, porém o Fernando Diniz dá mostras que quer que esse jogador continue no clube. Ele já deu declarações que deseja utilizar o Payet e deseja recuperar o futebol desse atleta, por entender que é um jogador que tem muita qualidade técnica, né? Vamos ver o que vai acontecer. O francês tem contrato somente até o mês que vem aí com o Vasco e não sabemos se ele vai continuar no nosso clube. Outra situação bem semelhante à do Payet, do Coutinho, só que esse jogador, o Vasco dá mostras que quer renovar o contrato com ele. O jogador tem contrato com o Aston Villa até o meio do ano que vem. O Vasco certamente deve tentar mais um ano de empréstimo junto ao clube inglês, ou talvez, quem sabe, uma rescisão amigável entre Coutinho e Aston Villa, para que, enfim, ele fique no Vasco em definitivo. E a situação de chegadas, cara, nos últimos dias foram especulados aí alguns nomes de jogadores, entre eles aí o zagueiro Rafael Tolói, que está atualmente sem clube, uma ótima oportunidade de mercado para o Vasco. O Vasco demonstra interesse em contratar esse jogador desde o ano passado, e volta novamente aí à tona o nome desse jogador, e pode ser um zagueiro interessantíssimo aí para reforçar o nosso elenco. O jogador está atualmente com 34 anos, seria um ótimo zagueiro, seria um ótimo reforço, já que a nossa zaga marca fofo, né? A zaga do Vasco é uma mãe para os adversários, teve a proeza de tomar um dos gols mais rápidos do Campeonato Brasileiro,
Se eu não me engano, acho que ontem o Cruzeiro fez um gol, acho que mais rápido que o Vasco, eu não me lembro, que o Vasco tomou, não me lembro. Mas o Vasco, com certeza, é um dos piores times aí no quesito defesa no Brasil, não somente na Série A, no Brasil, porque toma gol de qualquer um. Olha o que o Operário fez com o Vasco, né? E certamente aí a gente espera que o Vasco contrate um zagueiro, e o Rafael Tolói é o primeiro nome especulado que estaria aí na mira do Vasco. Outro nome que foi bastante especulado nos últimos dias foi do atacante Elinho, que está atualmente no Toluca do México. Esse jogador já teria o aval do Fernando Diniz, é um jogador muito bom, teve uma ótima passagem pelo Red Bull Bragantino, como eu disse, está atualmente no México. Só que o Vasco tem a disputa do Botafogo aí para contratar esse atleta. O Botafogo hoje tem muito mais dinheiro do que o Vasco e vai jogar o Mundial. Isso pode ser um grande atrativo para o atleta. Eu entendo que hoje o Elinho é um jogador bem distante do Vasco, acho complicado. Além do mais, o Vasco não tem grana para comprá-lo e tirá-lo definitivamente lá do Toluca do México. E outra situação que apareceu nos últimos dias aí, segundo o canal Vasco, é do interesse do Vasco na contratação do meio-campista Gabriel Pirani, que está atualmente no DC United, lá dos Estados Unidos. Ele já trabalhou com o Fernando Diniz no Santos e também no Fluminense, e o Vasco estaria avaliando essa contratação, segundo as informações. O jogador estaria avaliado em torno de 2,5 milhões de euros, equivalente a 16 milhões de reais na cotação atual, segundo o Transfermarkt.com, valores esses que o Vasco pagou no Benjamin Garré. Segundo as informações apuradas, o jogador teria o aval do Fernando Diniz, com quem já trabalhou, como eu disse, lá no Fluminense e também no Santos. Ele também participou da campanha do título da Libertadores em 2023, lá no nosso rival. Vale ressaltar que o Juliano Bertolucci, empresário do Fernando Diniz, segundo essas informações, poderia auxiliar o Vasco em contratações de jogadores que estão atuando fora do Brasil. Ele é um empresário bastante influente aí no mercado e, quem sabe, pode facilitar alguns negócios para o Vasco, né? Vamos ver se vai proceder essas informações, se o Vasco vai tentar a contratação do Gabriel Pirani. Ele é o camisa 10 do DC United, é o meio-campista, já passou por Santos, Fluminense e também Cuiabá, até ir para o futebol dos Estados Unidos, onde já está algumas temporadas. Ele também teve passagens pelas seleções de base do Brasil, inclusive foi campeão olímpico, se eu não me engano. Jogador interessante, seria bom para compor o elenco vascaíno. Caso o país saia do Vasco, seria interessante ter esse jogador aí para compor o nosso elenco ali. Quem sabe poderia ser um jogador útil. Ele que já trabalhou com o Diniz conhece o atleta, poderia também, claro, potencializá-lo mais ainda, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do nome do Gabriel Pirani, Elinho e também Rafael Tolói, que são outros nomes especulados. O Elinho mais distante, o Tolói seria uma realidade possível, porque ele não tem contrato. O Vasco só teria que ajustar os salários e tentar contratar ele. Com certeza seria ótimo para o Vasco ter esse jogador. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.